Dito isso, passo agora para a classificação, ou melhor, para alguns pontos que são até apontados pelo ministro Luiz Roberto Barroso sobre fases que atribuíram maior legitimação ao Poder Judiciário. E essas fases exatamente levaram a jurisdição constitucional, que é exatamente o tema dessa conversa, e portanto eu passo agora a falar sobre quais seriam essas fases, ou seja, como se chegou à jurisdição constitucional, a proteção do direito através da justiça constitucional, através do Poder Judiciário, principalmente das Supremas Cortes. O primeiro momento seria a atribuição de força normativa à Constituição. Então, quando se fala em Constituição hoje em dia, principalmente isso após a Segunda Guerra, não se está falando mais de um documento político, porque se reconhece que a Constituição seria meramente um documento político, está se reconhecendo que ela vai ficar a critério do administrador, ou seja, vai ficar a critério do judiciário, do legislativo, do executivo, cumprimento do que ele bem achar de interesse e mérito seja do executivo, seja do legislativo. Ou seja, deixa de ser um documento próprio a garantir os interesses dos parlamentares e passa então a se ver pela Constituição uma força normativa no sentido dela adquirir um status de norma jurídica. Ou seja, o que era meramente um documento escrito, às vezes, a gente previa direitos, passa a ter um caráter mais vinculativo, ou seja, as normas passam a adquirir maior imperatividade. Caso haja descumprimento, inclusive há meios para que se garanta a imperatividade dessas normas, que é o que acontece, por exemplo, com o direito à vida e o direito à saúde. Ou seja, a Constituição garante, se dá uma eficácia normativa e se descumprir, o judiciário poderia ter essa atuação como uma forma de regulamentar ou de prever e coibir esses descumprimentos. Em seguida, a segunda fase que marca a atuação da jurisdição constitucional é quando se fala da expansão da própria jurisdição constitucional, ou seja, da expansão da legitimação do Poder Judiciário em matéria constitucional. E isso ocorre principalmente porque, se no primeiro momento teve a necessidade de se atribuir a força normativa à Constituição, isso aconteceu porque existia muita discricionariedade política. Para que não houvesse exatamente só a questão da discricionariedade política, houve a necessidade de se atribuir a um poder, o fato de ele poder exatamente coibir essa simples atuação do executivo e do legislativo quando bem achasse que fosse o caso. Isso fica bem claro, principalmente naquela questão do Estado Democrático de Direito que eu falei anteriormente, por conta da proteção dos direitos fundamentais. Porque se chega num momento onde se protege os direitos fundamentais, fica difícil de se falar de um Estado onde não haja uma jurisdição constitucional, ou seja, onde não haja mecanismos que se proteja a própria Constituição. E aí isso fica perceptível no Brasil claramente, e isso tem toda uma parte histórica por trás, mas que por questões aqui de tempo a gente não vai ter como comentar. Mas isso fica claramente perceptível, por exemplo, na questão do controle de constitucionalidade. E aqui no Brasil, isso foi bem marcado principalmente com a reforma de 2004, com a Emenda Constitucional 45 de 2004, onde se atribuiu maior autonomia ao STF, principalmente, por essa questão de controlar a legalidade e a constitucionalidade das leis. Então, portanto, se fala dessa questão de expansão da jurisdição constitucional exatamente com esse objetivo de proteger a própria Constituição. Por fim, a terceira fase é uma nova elaboração doutrinária da interpretação constitucional. Não só uma interpretação doutrinária, mas me parece que também uma nova hermenêutica jurídica constitucional. Porque se existe uma Constituição, um Estado, uma sociedade plural, ou seja, nós temos a proteção a diversos valores, a diversos interesses, a diversos direitos fundamentais, como já mencionei,
existe a necessidade desse mecanismo de proteção. E esse mecanismo de proteção fica claro se é uma sociedade, inclusive, uma sociedade líquida, que estamos diante de situações que constantemente estão mudando, ou seja, não há como se cogitar de um mesmo quadro social de quando a Constituição se fez promulgada, ou seja, de 88 para 2017, ou seja, nós vemos que várias situações deixam de ser aplicadas. Um exemplo seria a união estável, né? O Supremo declarou a possibilidade da união homoafetiva, que é exatamente uma forma de se ver uma mudança de hermenêutica jurídica, por conta de uma mutação social. E por conta disso, o plano de fundo disso acaba sendo a normatividade dos princípios. Ou seja, a gente já até falou que a atuação do judiciário se faz legítima por conta de princípios, né, segundo o professor Lênin, mas princípios constitucionais. E se esses princípios são constitucionais, se protege a democracia. E se se protege a democracia, uma nova elaboração de uma interpretação constitucional se faria legítima. E, portanto, se tem uma nova hermenêutica jurídica em cima disso. Então, essas três fases, quando somadas, fica claro que se chama de neoconstitucionalismo, que seria exatamente uma nova atuação do direito constitucional após a Segunda Guerra, principalmente, que foi um marco bastante definitivo, e também a presença do pós-positivismo jurídico, ou positivismo moderno, que é exatamente a proteção do direito relacionado aos princípios, mas também observando-se a legitimidade democrática em cima disso. Bom, então a partir dessas etapas, dessas fases construídas, a partir do próximo vídeo que a gente for analisar, já passo a discussão do controle judicial dos atos políticos, ou seja, de como o judiciário pode controlar os atos políticos, políticas públicas, eu já dei uma mencionada, e também de como vem sido isso. Então eu pretendo citar casos concretos, de modo que fique bem, né, claro, ou bem perceptível essa questão da atuação do Poder Judiciário. E através disso, e farei isso também por conta de marcos históricos, ou seja, casos que já foram julgados, não só no Brasil, mas também que marcaram a constitucionalização do direito ao redor da Europa, nos Estados Unidos principalmente. Então, a partir da próxima discussão, a gente já começa a fazer essa análise. Agradeço a vocês por estarem assistindo e pretendo, né, elaborar vários estudos sobre o tema de jurisdição constitucional, que é um tema que eu tenho me dedicado ultimamente, com maior ênfase, porque é um tema que me parece bastante interessante quando se trata de democracia. E hoje em dia a gente vê cada vez mais a atuação do Supremo, a atuação do Poder Judiciário em outras esferas, que muitas vezes não obedecem ou não observam a questão da democracia. Então se faz bastante importante essa análise, exatamente por conta disso. E também pretendo fazer nos próximos vídeos, né, eu pretendo começar isso até no próximo mês, iniciar uma série de vídeos sobre comentários à Constituição. Então eu pretendo comentar a Constituição toda, né, do preâmbulo até o último artigo, dando até dicas de concurso, como tem sido cobrado. Isso seria até bastante interessante. Então a gente vai comentar artigo por artigo. Se de repente tiver algum artigo maior, a gente, né, vê o que está realmente sendo mais cobrado em concurso, como tem sido a jurisprudência, inclusive, sobre a aplicação desses artigos. Fico aberto a sugestões, dúvidas que tiverem, pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Periscope, pelo YouTube, enfim. Facebook também estarei compartilhando o vídeo. E é um prazer ter compartilhado isso com vocês. E até a próxima. Muito obrigado pela participação.